over the hills and far from her. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Olá pessoal, sou o Alexandre, sou do CELE, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho hoje a respeito de que a boca fala do que está cheio no nosso coração. E o que será que temos no nosso coração? Do que está cheio no nosso coração? Existe uma sequência que normalmente funciona assim. Primeiro nós pensamos, pensamentos repetidos viram sentimentos e os sentimentos viram ações. Esse é o processo natural com o qual a gente se relaciona, né, com o mundo e com as outras pessoas. Sendo assim, antes de chegar ao nosso coração, primeiro vem o que a gente observa, o que a gente vê, o que a gente pensa sobre o que a gente vê, e aquilo que a gente vai pensando mais seguido se torna sentimento. E como estão os nossos sentimentos? O que nós estamos sentindo com esse bombardeio de informações que a gente recebe? Então essa é uma preocupação que a gente precisa ter, porque a gente recebe as informações, formulamos nossos pensamentos, e isso vai transformando a vida da gente, vai transformando as nossas atitudes, vai transformando as nossas ações. Então, se a gente quiser saber o que está cheio o nosso coração, basta a gente olhar para as nossas atitudes. O que nós viemos fazendo, como que nós estamos agindo, e aí a gente vai saber, vai ter uma pista do que está dentro, o que está cheio o nosso coração. Porque o pensamento é fácil da gente pensar, da gente perceber o que está acontecendo. Mas o que está lá dentro, lá guardado no nosso íntimo, já não é assim. Uma coisa tão simples, tão clara, tão evidente. Então, olhando para o Evangelho, onde a gente tem um capítulo que diz: bem-aventurados os puros de coração, Jesus nos dá algumas dicas, algumas pistas a respeito disso. Ele diz, por exemplo, que a gente precisa ter a pureza do coração de uma criança. Por que ele fala isso? Porque a criança, de um modo geral, ela é ingênua, ela é pura, ela não tem maldade nas ações dela, nos pensamentos dela. Então a gente precisa ter essa pureza, essa ingenuidade de coração. Isso significa que a criança ainda não tem um aprendizado, então ela ainda é humilde, ela tem curiosidade de aprender as coisas, e ela, como ainda não descobriu e não conhece a maioria das coisas, ela tem a humildade de perguntar, de aceitar, de tentar entender. E isso é que Jesus espera da gente, que a gente possa crescer, possa se tornar um adulto, possa evoluir, mas que a gente nunca se afaste daqueles ideais de criança que nós temos, aqueles ideais de cuidados, de dividir o que a gente tem com o próximo, de se preocupar com o que acontece com os outros. Isso é ter humildade, isso é ter caridade no coração. E de um modo geral, as crianças, quando bem pequenas, elas têm isso. Elas têm essa preocupação, porque elas repetem aquilo que elas recebem. Se elas receberem carinho, atenção, cuidado, amor, elas vão retribuir com carinho, com amor, com zelo, com palavras, e assim é o processo natural. Então, quando Jesus nos alerta de que se a gente pensar em praticar o mal, o pecado já aconteceu, ele está corretíssimo. Porque às vezes a gente pensa em praticar o mal
e não pratica porque não conseguiu chegar lá no resultado final, ou porque mudou alguma coisa, ou porque não teve oportunidade. Mas se a gente já pensou em praticar o mal, realmente o pecado já aconteceu. Claro que se a gente efetua, se a gente vai até o final, é mais pesado. A culpa aumenta, a nossa responsabilidade aumenta. E também tem o outro lado. Às vezes os pensamentos que os instintos nos impõem, eles vêm sem que a gente perceba. Mas se logo que ele chegou, a gente percebeu que esse pensamento não é bom e a gente já repele ele rapidamente, a gente já evoluiu. Já não somos mais assim tão instintivos, tão egoístas. E aí isso já é um mérito. Mas quando a gente nem tiver esses pensamentos, quando a gente isso já não nos incomoda, não fizer mais parte de nós, esses pensamentos ruins, esse impulso de agir e de praticar o mal, significa que a gente já tem uma evolução bem maior. Então esse é o nosso objetivo, é diminuir o nosso ímpeto para o mal, diminuir as nossas reações, não ter reações assim tão exageradas, tão impulsivas, porque se a gente estiver numa discussão, por exemplo, a gente vai recebendo coisas negativas numa discussão, ofensas, questionamentos, isso vai enchendo o nosso pensamento, isso vai criando um sentimento que não é bom para nós, daqui a pouquinho esse sentimento vai transbordar, e ele vai transbordar por onde? Ele vai vir para a nossa fala. E aí o que vai vir a partir disso, né? Então a gente tem que policiar os nossos pensamentos. Quando alguém quiser discutir ou iniciar uma discussão conosco, a gente precisa manter a nossa calma, a nossa serenidade, porque se os dois estiverem fora de controle, o resultado disso vai ser muito ruim. E sabe quem é que vai ganhar nessa situação? Nenhum dos dois. Porque numa discussão, todos saem perdendo. Mesmo quem teve os melhores argumentos, quem conseguiu calar o outro, ele pode achar que ele saiu ganhando. Ele até pode ter ganho a discussão, o debate, ele pode ter se sentido vencedor no conflito. Mas mais tarde, se ele analisar com calma, vai perceber que os dois perderam. Ninguém ganhou nada com isso. A gente não ganha nada sendo orgulhoso, a gente não ganha nada impondo as nossas ideias sobre as ideias dos outros. A gente não ganha nada achando que nós somos melhores uns que os outros. Talvez a gente possa ter um pouco mais de instrução, talvez a gente tenha estudado um pouquinho mais, mas a pessoa que estudou menos do que nós, ela pode ter praticado muito mais o amor e a caridade do que a gente. Ela pode ser muito mais evoluída espiritualmente do que nós, independente de quanto ela estudou nessa existência, nessa vida. Então ninguém é superior a ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Quando Jesus fala dessa pureza do coração, ele está se referindo a isso, a humildade. Porque nós só vamos realmente purificar o nosso coração se a gente alimentar ele com amor, com carinho, com humildade, com esses sentimentos que realmente vão nos levar a ser um espírito mais evoluído, um espírito mais avançado. E não adianta só a gente pensar em fazer o bem, porque só o pensamento também não vai resolver. A gente precisa praticar o bem, que é o contrário do praticar o mal. Então não adianta só a gente pensar, nós temos que pensar repetitivamente, para esse pensamento se transformar em bons sentimentos, e a partir desses bons sentimentos nós conseguimos transformar esses pensamentos bons em ações. Que tipo de ações? Ações para ajudar o próximo. Se o próximo chegar até nós com lamentações, com dúvidas, com desesperança, qual é o nosso papel? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos falar palavras que fortaleçam essa pessoa, que melhorem a sua autoestima, que deem esperança para ela
de que as situações que virão poderão ser melhores. Porque se a gente não tiver isso dentro de nós, se a gente não sentir isso e se a gente não transmitir isso, nós não estaremos praticando o amor ao próximo, não estaremos praticando a caridade. E isso é o que nos faz evoluir. Isso é o que vai fazer o nosso coração ficar mais em paz, fazer o nosso coração ficar mais tranquilo. Isso é o que vai permitir com que a gente evolua. Isso é o que vai nos transformar em espíritos em desenvolvimento. Isso é a prova de que a gente vai estar se desenvolvendo. Mas, como sempre, a escolha é nossa. Se nós queremos receber informações melhores, informações de progresso, informações relevantes, informações que nos façam nos sentir melhor, a gente pode selecionar de onde vêm essas informações. Se a gente acessa um canal que está vindo informações que não vão nos ajudar, que não vão melhorar a nossa vida, a gente tem a opção de desligar. A gente pode sair daquele ambiente. A gente não precisa ficar ouvindo, carregando a nossa mente com essas informações que não são muito boas. A gente não pode ser um alienado, mas a gente não precisa ficar fixando essas informações o tempo todo na nossa mente. A gente pode ler, a gente pode estudar, a gente pode pegar o manual que é o Evangelho, a gente pode olhar para coisas que vão realmente plantar boas sementes no nosso coração. E aí essas sementes vão germinar. E quando alguém vier até nós precisando colher fé, esperança, precisar ser acolhido, nós vamos estar com todas essas sementes plantadas dentro do nosso coração. E aí o nosso coração vai transbordar. Quando ele transbordar, ele vai vir para as palavras. E aí nós vamos emitir palavras de amor, de fraternidade, de paz, de esperança, que é o que todos nós estamos buscando, é o que todos nós precisamos. Carinho, atenção, fé de que as coisas vão melhorar, de que a pandemia vai passar e de que nós vamos ficar só com o aprendizado. Isso vai ser uma lembrança na nossa vida e o aprendizado que a gente vai ter desse momento. Então, a escolha é nossa. Vamos selecionar que tipo de pensamentos nós vamos nos permitir, que tipo de sentimento nós queremos ter e que tipo de palavras a gente quer emitir. Quais são as palavras que a gente quer levar adiante? O que nós queremos entregar para os nossos irmãos que estão junto conosco nessa caminhada? A escolha é nossa. Então, minha gente, eu agradeço a atenção de todos. Espero que essas reflexões nos ajudem, que a gente possa realmente, cada dia, melhorar um pouquinho aquilo que a gente está plantando dentro de nós, para que todos que estão junto conosco na nossa caminhada possam colher o amor, a fé e a esperança. Até a próxima!